Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 281 do Código Civil. Diz o artigo 281 que o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as exceções comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Para entendermos o artigo 281, primeiro precisamos entender o que é exceção. Exceção é a defesa que cabe contra uma pretensão em um processo judicial. Por exemplo, o credor cobra em juízo uma dívida do devedor. O devedor, por sua vez, apresenta uma defesa que nós chamamos de exceção, dizendo que a dívida já está paga e apresenta o recibo de pagamento. O pagamento, nesse caso, foi a exceção, foi a defesa do devedor apresentada no processo. Existem várias outras exceções que podem ser apresentadas pelo devedor em um processo, como, por exemplo, excesso de execução. Nesse caso, o devedor diz que o credor está cobrando um valor maior do que deveria, ou juros exorbitantes. Nesse caso, o devedor diz que os juros estão além do permitido. Exceção do contrato não cumprido. O devedor diz que não pagou o credor porque o credor não cumpriu com a sua parte no contrato. Compensação de dívidas. Nesse caso, o devedor pretende compensar uma dívida, tendo em vista que o credor também lhe deve. Prescrição. São só alguns exemplos, de exceções que nós temos e que podem ser alegadas pelo devedor. O artigo 281 traz dois tipos de exceções que podem ser apresentadas pelo devedor solidário contra o credor. A primeira, as exceções pessoais. Segunda, as exceções comuns a todos os devedores solidários. Vamos começar pelas exceções pessoais. Exceções pessoais são aquelas defesas que dizem respeito unicamente ao devedor que está alegando e não dizem respeito aos demais devedores, ou seja, dizem respeito à relação entre o devedor que está alegando essa exceção e o credor. Também podemos dizer que a exceção pessoal não diz respeito ao objeto da obrigação. Podemos citar como exemplos de exceções pessoais que podem ser alegadas pelo devedor: a incapacidade do agente, o credor agiu com dolo, agiu com coação, os vícios do consentimento. O credor tirou o proveito do estado de perigo, compensação de dívidas. Como podemos ver, essas exceções são pessoais, pois dizem respeito apenas ao devedor que está alegando. Por exemplo, a incapacidade diz respeito ao devedor. Quem sofreu a coação foi o devedor que está alegando. Quem quer compensar a dívida que tem com o credor é o devedor que está alegando a compensação de dívidas e assim por diante. Agora que já entendemos o que são exceções pessoais, vamos ver o segundo tipo das exceções que podem ser alegadas pelo devedor solidário, conforme determina o artigo 281, que são as exceções comuns a todos os devedores. Exceções comuns são as exceções que atingem todos os devedores solidários, ou então dizem respeito ao objeto da obrigação. São exemplos de exceções comuns que atingem todos os devedores. Pagamento, por quê? Porque o pagamento põe fim à dívida para todos os devedores. A impossibilidade física ou jurídica da obrigação, porque nesse caso a obrigação é impossível para todos os devedores. A exceção do contrato não cumprido, porque se o credor não cumpriu com a sua parte no contrato, todos os devedores solidários também não têm a obrigação de cumprir com a sua parte. Podemos citar também a prescrição do débito, que beneficia todos os devedores. E outras exceções comuns, ainda como objeto ilícito, nulidade da obrigação, que dizem respeito ao objeto ou então atinjam todos os devedores. Agora que já entendemos o que são exceções pessoais e o que são exceções comuns, vamos ver novamente o que diz a redação do artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as exceções comuns a todos os devedores, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor.
Então, analisando o artigo 281, podemos chegar a 3 conclusões. Primeira conclusão: o devedor solidário pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Segunda conclusão: o devedor solidário pode opor ao credor as exceções que forem comuns a todos os demais devedores solidários. E terceira conclusão: as exceções que forem pessoais a um dos devedores solidários não aproveitam aos demais devedores solidários. Então vamos ver primeiramente um exemplo de exceção pessoal que pode ser alegada pelo devedor solidário para ficar mais claro a redação do artigo 281. Por meio de um contrato, João e Pedro são devedores solidários de Francisco na quantia de R$50 mil. Como a dívida não foi paga no dia do vencimento, Francisco ajuizou uma ação para cobrar os R$50 mil de João e Pedro. João, em sua defesa, alegou a seguinte exceção, que foi coagido por Francisco a assinar o contrato. Devemos lembrar que o artigo 281 diz que o devedor pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Assim, João pode alegar as defesas pessoais que digam respeito à sua relação com Francisco, que é o credor. A alegação de coação é uma defesa pessoal, pois está diretamente ligada a João, que supostamente sofreu a coação por parte de Francisco. Por isso, é possível que João alegue em sua defesa a coação. Entendida essa primeira parte do artigo 281, devemos prestar atenção no que diz o final do artigo 281, que fala: as exceções pessoais de um devedor não aproveitam a outro co-devedor. Sendo assim, seguindo o nosso exemplo, caso o juiz anule a obrigação para João, que foi quem sofreu a coação de Francisco, essa nulidade não aproveitará Pedro, tendo em vista que Pedro não sofreu nenhuma coação, só o João que sofreu. Também, Pedro não poderá alegar em sua defesa que não pretende pagar a dívida porque João foi coagido a assinar o contrato. Por que não pode? Porque essa é uma exceção pessoal e somente pode ser alegada por aquele que sofreu a coação. No nosso exemplo, quem sofreu a coação foi João. Então, somente João pode usar em sua defesa a coação. Agora vamos usar um exemplo parecido, mas nesse exemplo que nós vamos usar agora, a exceção apresentada pelo devedor vai ser uma exceção comum a todos os devedores solidários e não uma exceção pessoal. Por meio de um contrato, Francisco vendeu móveis sob medida para João e Pedro, que se obrigaram a pagar para Francisco R$50 mil assim que Francisco entregasse os móveis. O contrato previa que João e Pedro eram devedores solidários de Francisco. Posteriormente, Francisco ajuizou uma ação para cobrar os R$50 mil de João e Pedro. João, em sua defesa, alegou uma exceção comum a todos os devedores solidários. Alegou a exceção do contrato não cumprido e sustentou que não pagou Francisco porque Francisco não entregou os móveis que havia se obrigado. Como podemos verificar, a exceção do contrato não cumprido atinge todos os devedores solidários, por isso é uma exceção comum a todos os devedores. Assim, se Francisco não entregou os móveis, ele não deverá receber o valor de nenhum dos devedores solidários. E a exceção oposta a Francisco, ou seja, apresentada contra Francisco, irá atingir todos os devedores solidários, porque é uma exceção comum a todos os devedores. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 281 do Código Civil, na solidariedade passiva, chegamos às seguintes conclusões. No que diz respeito às exceções pessoais: 1. O devedor solidário pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. 2. As exceções que forem pessoais a um dos devedores solidários não aproveitam aos demais devedores solidários. E no que diz respeito às exceções comuns a todos os devedores solidários, 1. O devedor solidário pode opor ao credor as exceções que lhe forem comuns a todos os devedores solidários. 2. As exceções comuns aproveitam a todos os devedores solidários. Se você gostou dessa aula,
Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira os nossos mini cursos com certificados do site Direito em Tela.